A testemunha para os assentos de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, da qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclamas serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação. A esse respeito, como se fosse legítimo, na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Capítulo 3 das penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento, feitas após o decurso do prazo legal, serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento de registro será assinado por duas testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 3º. Oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Parágrafo 4º. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5º. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região. Artigo 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que, no prazo improrrogável de 24 horas, seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão, sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Parágrafo 2º. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do Registro Civil, satisfeitas os emolumentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48. Os juízes farão correição e fiscalização dos livros de registro, conforme as normas da organização judiciária. Artigo 49. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução
do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2º. Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 3º. No mapa de que trata o caput, deverá ser informado o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4º. Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da declaração de nascido vivo conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5º. Os mapas previstos no caput e no parágrafo 4º deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detenha a capacidade de transmissão de dados. Capítulo 4 do Nascimento. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Parágrafo 1º. Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1 e 2 do artigo 52. Parágrafo 2º. Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Parágrafo 3º. Os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento. Parágrafo 4º. É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. Parágrafo 5º. Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados.